bem-vindos e bem-vindas à nova temporada 2025 do nosso podcast A Evolução Natural. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está bastante em alta, que é a questão comportamental dentro das finanças, né? A gente sabe que falar de finanças não é só falar de gráficos, de números, tem muitos vieses cognitivos em volta disso. Esse assunto, inclusive, já foi prêmio Nobel. E para isso eu trouxe o nosso sócio e gestor do Wealth Management, Alexandre Canquerini. Bom dia, Rebeca. É um prazer estar aqui com você novamente. Obrigada, mais uma vez aqui, vamos explorar esse assunto que eu acho que mesmo os grandes investidores acabam tomando bastante decisão por emoção, né, ao invés de achar que é só uma questão de números, e como que a gente tira um pouco essa emoção e traz amplitude, né, para as tomadas de decisão. E é bem isso que eu queria começar com você. Assim, as pessoas acham que investir é essa questão de estratégia, número, mas quanto na prática o comportamento está ligado ao sucesso financeiro das estratégias? Isso é uma questão super importante, né? É tentador a gente imaginar que investimentos se tratam apenas de você montar uma carteira otimizada e esperar o tempo cumprir seu papel, né? Mas na realidade, estudos mostram que esse componente comportamental ele tem impactos muito relevantes. Não é à toa que o campo de finanças comportamentais é o campo na finanças que provavelmente mais cresceu ao longo dos últimos anos. E aqui eu acho que tem alguns exemplos que são interessantes para a gente dividir com os nossos ouvintes. Tá? O primeiro é aquele investidor que tem uma carteira diversificada, consistente com o objetivo dele no longo prazo, e que num momento de volatilidade ele decide simplesmente liquidar todas as posições, zerando aí no pior momento possível a carteira dele, gerando perdas permanentes. E a gente viu isso na pandemia, inclusive, né? Perfeito. A gente viu isso em vários momentos, a gente Sim. pode falar mais no passado. Mas acho que a pandemia é um excelente exemplo, um excelente exemplo do que aconteceu. Acho que o ponto aqui é que esse é uma preocupação que a gente tem, mas tem um outro lado da moeda, que é o investidor que na euforia acaba comprando um ativo na crença de que ele vai crescer para sempre, né? Árvores não crescem para sempre, né? Um pouco que a gente gosta de falar. Então, é importante você descobrir e ter muito claro por que você está fazendo esse investimento, como ele conversa com seus objetivos de longo prazo e tomar a decisão mais racional possível, né? Eu acho que o ponto importante aqui desses dois exemplos é que investir com base em emoções é bastante perigoso, tá? E pode sabotar performances de longo prazo. Então, eu acho que a ideia aqui é a gente tentar, ao máximo, passar para os nossos investidores a ideia de que quanto mais você identifica esses vieses comportamentais e mais sabe lidar com eles, mais você acaba se protegendo de você mesmo. E acho que isso que é o importante. E a gente, até como que a Galápagos pode ajudar ele nesse processo, né? Que é um pouco do que eu quero trazer para essa próxima pergunta, né? Eu imagino que quando você faça reuniões com os clientes, e eu já tive nesse lugar também, às vezes a gente vê que eles vêm com vários vieses comportamentais, algumas crenças. Como que a gente, no nosso papel de advisor aqui dentro, a gente consegue mostrar para ele alguns caminhos para diminuir, mitigar, porque a gente nunca vai acabar, afinal de contas nós somos seres humanos e não robôs. Como que a gente mitiga, né, isso para as decisões que eles vão tomar? Acho que esse é um ponto importante, né? Um dos grandes vieses que a gente observa é o viés de confirmação, que é aquele onde o investidor, o indivíduo, ele acaba muito mais se municiando de conteúdos que confirmam a visão dele do que do contraponto. O que a gente faz aqui é muito mais se perguntar aonde que a gente pode estar errado, a gente sempre busca o contraponto para estar constantemente se questionando. Então, acho que parte do trabalho é isso, assim, você constrói uma alocação e você tenta ouvir o contraditório. É esse contraditório que vai fazer você constantemente repensar e tomar cada vez mais uma decisão convicta e acertada com relação a investimentos. Não que a gente vá ser contraditório sempre, né? Mas eu acho que essa diferença de pontos de vista traz uns repertórios para tomada de decisão um pouco mais embasada, né? Ele não está acompanhando também 100% como a gente está. Ele está, às vezes, no problema do dia a dia dele, que faz com que ele tome uma decisão com um viés
muito diferente, assim, tá totalmente enviesado no que tá acontecendo na vida. A gente não, a gente consegue trazer essa amplitude, porque eu não tô no meio de um furacão, sei lá, uma cliente que tá separando, tá ali acontecendo várias coisas na vida dela. Ela vai tomar decisões talvez não tão acertadas por todos os problemas que ela tem passado. E a gente consegue sair disso e mostrar para ela outros caminhos, né? Acho que esse é um ponto importante, Rebeca. E você falou sobre a pandemia, eu vou voltar nela, né? Tem vários momentos onde a gente está no meio do olho do furacão e a gente acaba reagindo de acordo com o estresse ou com a informação daquele momento. E aí, quando a gente pensa 2, às vezes menos até, 6 meses depois, 1 ano depois, vem sempre aquele pensamento, poxa, era óbvio, né? Como que eu não comprei naquele momento? E naquele momento, na verdade, muita gente estava vendendo exatamente por conta de agir com base em emoções. Bom, acho que a emoção também faz com que a gente tenha medo, né? E aí a gente, com medo, a gente paralisa. E às vezes a gente não consegue tomar decisões que façam com que a gente saia de um investimento que às vezes não estava tão bom assim, pensando no custo de oportunidade. E aí eu queria trazer isso, né? Como equilibrar o desejo de preservar o patrimônio, é, até com esse medo, com a necessidade de buscar crescimento, né? Sem cair nessa armadilha da aversão da perda. Você, como gestor que lida aí com mais de 10 bi de pessoas físicas no geral, como que você trabalha isso dentro das carteiras? Existem alguns estudos que mostram que o ser humano ele dá peso muito maior às perdas do que a ganhos equivalentes. Tem um estudo americano que estimou que uma perda equivalente a um ganho ela acaba impactando de 2 a 2 vezes mais o indivíduo do que o ganho, né? Então, isso faz com que, em alguns momentos, o investidor ele acabe excessivamente indo para a preservação, não querendo tomar riscos por conta dessa visão, esse medo, né, com relação a arriscar e perder o que foi construído. O que a gente faz aqui no Wealth Management é muito né, de forma personalizada, conversar com os nossos investidores e a partir daqueles portfólios modelos, né, que a gente tem um portfólio mais conservador, um intermediário e um mais arrojado, construir portfólios otimizados onde a gente consiga chegar nos investimentos consistentes com o objetivo de longo prazo do cliente. Porque muitas vezes você acaba focando muito na preservação e esquece de um risco importante que é o imposto inflacionário, né? Às vezes você olha muito para o nominal e acaba não dando conta que a inflação está comendo parte desse rendimento importante e isso acaba tendo um impacto muito grande lá na frente. Então, quando a gente pensa nos portfólios, nesses diferentes perfis de risco, o que a gente quer trazer é um portfólio que ele entregue para o cliente a melhor performance ajustada a risco que conversa com os objetivos de longo prazo dele. Mesmo em momentos onde ele possa querer estar 100% num pós-fixado, por exemplo, né? Assim, no tempo que eu atendia cliente, eu lembro de um cliente com recursos, né, bastante ali, e ela virou e falou assim, não, ela tinha um prefixado, eu lembro que era 10% ao ano, isso era menos do que a Selic naquela época estava dando, mas aquela segurança de estar 10% ao ano paralisava ela, porque, não, mas está suficiente. Eu falei, mas não é suficiente, porque isso você está perdendo em relação ao mercado. Você está com medo de sair achando que você vai perder ao ganhar mais, mas não, é o que o mercado já está pagando. Então, tem essa coisa de, o pré-fixado sempre traz essa segurança, mas é uma segurança ilusória, né, no final do dia. É claro que é uma classe de ativo que às vezes é importante a gente ter, não tô aqui falando mal dela, mas às vezes as pessoas colocam, não, é 1% ao mês e tá ótimo, só que esse 1% ao mês, na verdade, poderia ser 1,2%, e a pessoa não consegue tomar uma decisão, né? É incrível como os comportamentos, uma pessoa letrada, às vezes não consegue tomar as decisões por uma questões de vieses mesmo emocionais, né? Foi o que você falou, somos humanos. Somos humanos, é verdade. Bom, assim, a gente até acha, e a gente vê isso no dia a dia, que muitos investidores às vezes acreditam que conseguem tomar as decisões sozinhos. É muito comum.
né? Se fosse assim, né, tava fácil. E aí eu queria te perguntar, como que a gente, né, que tem aqui uma expertise, você tem um time grande para te ajudar, nem você toma decisão sozinho. Como que a gente diferencia uma decisão bem informada, bem embasada, que ainda assim tem seus riscos, para uma decisão movida pelo excesso de confiança? E que homens, inclusive, quando a gente olha as pesquisas de homens investidores e mulheres investidoras, os homens têm muito mais esse excesso de confiança e acabam rendendo, isso é uma pesquisa do Financial Times, 0,5% ao ano a menos do que os portfólios das mulheres pelo excesso de confiança. Os homens são confiantes, não é mesmo? Às vezes, né? O excesso de confiança é um dos vieses mais perigosos, tá? Essa ideia de você ter o melhor conjunto informacional e que você consegue cravar os movimentos e entrar na hora que tem que entrar e sair na hora que tem que sair. A gente, como eu já comentei anteriormente, a gente sempre se preocupa em ouvir onde a gente pode estar errado, né? Quando a gente faz as nossas discussões internas. E a gente, ano passado, teve uma visão bastante mais cautelosa com as classes de ações e de multimercado. No final do ano, a gente percebendo uma mudança de cenário, acabamos optando por aumentar a exposição a multimercado para um ponto neutro nos portfólios modelos, né? E agora, no começo de março, a gente publicou uma carta onde a gente adicionou risco nos portfólios, tá? Então, a gente tinha uma posição subalocada em renda variável de 2 graus, a gente trouxe ela para o ponto neutro, e tinha uma alocação subalocada em pré-fixado de 2 graus abaixo do ponto neutro, a gente reduziu para 1 grau subalocado. E nessa carta, que está no nosso site, e eu convido todos vocês a lerem A gente o pode deixar material. o link aqui no YouTube para quem quiser também acessar. Perfeito. Ela tem 2 gráficos bastante interessantes que mostram o seguinte, né? A gente olhou o Ibovespa e o IMAB de 2010 até 2025. E a gente simulou 2 cenários, né? Um cenário onde você tinha um investidor que estava alocado o tempo todo na classe. Óbvio que o grau de alocação varia, né, no tempo. E aquele investidor que o sabichão, o confiante, o que sabe tudo e que quer cravar o market time, né, o tempo do mercado. Então eu vou comprar no melhor momento possível e vou vender lá em cima, né? E aí, nessa simulação que a gente fez, a gente olhou 2 portfólios, um onde você tem um investidor alocado na classe, né, renda variável e no IMAB, e o outro investidor que perdeu o 1% das maiores altas, seja do Ibovespa, seja do IMAB, nesses 15 anos de horizonte. E o impacto no final do dia, ele é violento. É mesmo? Assim, só para você ter uma ideia, o investidor que perdeu o 1% das maiores altas de 2010 a 2025... E a gente está falando só de 1% das altas. 1% das altas. Ele rendeu mais ou menos menos 65%. Tá. Enquanto o investidor que esteve investido o tempo todo, ele teve uma performance positiva de mais de 80% no caso do Ibovespa. Nossa. No caso do IMAB, esse número é até maior. Ele está na nossa carta, eu convido todo mundo a ler. Mas ele traz muito essa questão de que você tentar cravar esses movimentos ideais, ele pode sabotar muito essa performance de longo prazo. Nossa. Vamos falar mais sobre isso. Bom, você falou até que a gente agora tá olhando um pouco mais para a equity, né? Que não é nem tanto o perfil das carteiras ultimamente, em função dos juros e tudo mais, mas também a gente está vendo aí um desconto. Mas eu acho que aqui até vale dizer que a gente não entra muito nessas modas de mercado, né? A nossa estratégia sempre se baseia em análises muito profundas, olha aí os estudos que vocês fizeram, e personalização até das carteiras porque cada cliente tem aí uma jornada única, né? Dos seus objetivos únicos. E aí, quando a gente olha esses movimentos de boiada, vamos dizer assim, né? Todo mundo vai para um lugar e o investidor vai junto, como que a gente resiste à tentação do mercado e mantém foco na estratégia? De novo, tem uma pesquisa também comparando mulheres e homens nessa questão, e as mulheres, elas tendem a seguir a estratégia com mais, se você dita lá uma estratégia, ela segue. O homem, às vezes, ele troca muito e ele perde, inclusive, muito com corretagem, porque ele segue um pouco dessa boiada. Uhum. Como que a gente pode manter o foco e seguir a estratégia? O efeito manada, acho que é um dos mais
interessantes, assim, quando a gente pensa em viés comportamental. E a ideia aqui, basicamente, é, poxa, se todo mundo está comprando é porque é muito bom, né? Exato. Só que nem sempre isso é verdade. Gente, aconteceu até com tecnologia há pouco tempo, né? Todo mundo tinha tech nos portfólios. É isso. Assim, acho que o ponto aqui importante é que esse efeito manada, ele remonta até, acho que a nossa evolução como Sim. espécie. Então, acho que no passado, você se mover em manada podia ou não determinar a sua vida, por exemplo. Então, se você tem toda a sua tribo indo para uma direção, você vai para lá Uma porque questão de proteção. provavelmente tinha algum tipo de perigo por parte, né? Nos investimentos, isso não é muito bem realidade, né? E a gente tem alguns casos na história que mostram que o efeito manada pode ser muito perigoso, tá? Eu acho que o primeiro efeito manada, né, ou o que mais identificam como a primeira experiência de efeito manada foi a tulipomania na Holanda no século XVII, né, onde uma única tulipa chegou a custar mais do que uma casa. Né? E aí muito naquela crença de que, poxa, vai crescer para sempre. E aí o fim da história foi horroroso, né? Tulipas não valem mais do que casas. Acho que esse é um exemplo. O crash da Bolsa de 29 nos Estados Unidos é outro exemplo. Então a gente teve vários investidores que compravam ações naquela época com a premissa de que as ações sempre iam subir, porque elas sempre subiram até aquele momento, basicamente. E no final tiveram aí um impacto enorme que, inclusive, é registrado casos de suicídio naquela época, Sim. de pessoas que perderam tudo. Mas a história não para aí há décadas ou séculos atrás. Tá? A gente teve, mais recentemente, o caso da bolha da internet nos Estados Unidos, no começo dos anos 2000, e a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008. Então, acho que tudo isso são exemplos de efeitos manada que acabam tendo impactos muito grandes na performance de longo prazo. A pessoa, ela nem pensa, ela só reage, né? Exatamente. É muito naquela crença, né? Assim, são duas coisas. Se todo mundo está fazendo é porque é bom, e no final do dia acredita que o ativo vai subir para sempre. Né? A gente volta naquela discussão das árvores que não crescem para sempre. Acho que o ponto aqui é o viés, esse risco, né, de efeito manada, ele para ser minimamente controlado, é muito você imaginar e pensar e refletir por que você está comprando o ativo, né? Ele faz sentido na sua alocação? Ele faz sentido com seus objetivos de longo prazo? Ele faz sentido do ponto de vista de valuation histórico? Ele faz sentido no cenário? Ele faz sentido no cenário alternativo? Né? Quanto que um ativo está subindo hoje porque, ou subiu no passado recente porque os juros no mundo eram juros zero ou negativo em alguns países, né? E tentar identificar isso e ter uma... Eu acho que no final do dia é aquele ponto, né? O investidor ele tem que se proteger dele mesmo. Essa autocrítica, entender por que ele está fazendo, é muito importante. Isso acaba ajudando a você fugir um pouco desses efeitos manada. E ter alguém do lado criticando no bom sentido faz ele refletir, né? Porque sozinho, muitas vezes, ele não chega nessa conclusão. Bom, a gente tem sempre aquela coisa... Eu tô no mercado há algum tempo e a gente sempre escuta assim, fulano casou com esse papel e não consegue, né, sair, se ancora naquilo, achando que ou vai subir eternamente ou ele perdeu e acha que um dia vai recuperar e fica ancorado naquele preço e não sai daquilo. Deveria, obviamente, reavaliar os investimentos, que é uma coisa que a gestão profissional faz o tempo inteiro diante de cenários diferentes. O que você pode trazer aqui para esse investidor entender que é importante essa reavaliação contínua dos investimentos dele? Acho que volta um pouco na questão anterior, né? A importância de você entender por que você está tendo exposição a uma determinada classe de ativo ou uma determinada ação específica, né? Acho que mais importante do que o preço de entrada, porque é muito comum, né? Eu comprei nesse preço e vou vender. Quando, assim, não você pensar no preço, mas pensar na dinâmica, por exemplo, de uma ação, da empresa. No preço, no contexto, né? Isso. O que aconteceu? Acho que todo dia a gente é bombardeado por informações, tem muito ruído, de fato, mas o fato tem um investidor americano que ele comentou uma vez que ele nunca, a gente fez uma reunião e ele falou assim, poxa, eu nunca estopei nenhuma
nenhuma ação. Ele falou, eu já vendi ações que eu estava comprado, que não deram certo. Mas elas não deram certo porque eu reavaliei o investimento e eu percebi que ele Não fazia mais não sentido. fazia mais sentido à luz, seja de uma mudança estratégica, seja do ambiente, seja do cenário e da visão que a gente tem para riscos e oportunidades. Eu acho que no final do dia, a carteira, ela conversa muito com o nome do nosso podcast. A carteira, ela é um ser vivo, assim, que está em evolução. Então, constantemente, a gente está olhando o mercado, buscando entender, né, o que as informações marginais, o que é ruído, o que de fato faz a gente repensar fundamento. E uma vez que a gente repensa a visão de um ativo ou de uma classe, a gente toma as decisões. Essa ideia de que você precisa recuperar o dinheiro perdido no ativo que levou à perda é um grande erro que a gente vê em alguns portfólios que a gente recebe aqui na Galápagos Wealth Management. Então, até para encerrar, eu vou fazer essa pergunta porque eu acho que vai ajudar essas pessoas que chegam com portfólios aqui nesse sentido. O que você diria para essas pessoas, como que elas podem começar a tomar decisões menos impulsivas e mais pensadas, né? Antes de agir, ela pensar, olhar, para aí sim tomar uma decisão de investimento. O que elas deveriam fazer? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a primeira coisa é você ter na cabeça que todos nós estamos aí à mercê de vieses comportamentais. Não somos inteligência artificial. Exatamente. Do investidor, do menor investidor que começou agora ao investidor mais sofisticado, eu acho que a gente tem que constantemente conviver com isso. Assim, não é fácil você, eventualmente, ver um ativo seu tendo uma queda importante e ter a tranquilidade de manter ele no seu portfólio. Quando você percebe como que você funciona, né? Quais são os vieses que mais fazem parte da sua pessoa, da sua personalidade. Quando você tem um processo que tem muito sólido o porquê você tem esses investimentos e esses ativos no seu portfólio, eu acho que mais você consegue sair do olho do furacão e olhar e se distanciar do momento para tomar decisões de investimento mais importantes. Acho que é quase um processo de autoconhecimento. Sem dúvida. Quase não, é um processo de autoconhecimento para essa área da sua vida, né? Que vai ajudar, inclusive, nas outras, né? A gente tem falado tanto de saúde mental, e a gente até estava falando sobre isso em alguns nossos conteúdos, que quem tem, né, uma saúde mental mais organizada, né, mais pensada, toma melhores decisões. E quando a gente fala decisões, é decisões de tudo, inclusive de investimentos. É isso. Eu acho que assim, a diferença de um investidor menos sofisticado para um investidor mais sofisticado é ele ter um processo, seguir esse processo e se conhecer bem, como você falou. E a gente está aqui para ajudar nessa caminhada do investidor, construindo esses portfólios, conversando, tentando sair um pouco do calor do momento e vendo todas as oportunidades que você tem em determinados momentos, né? Como eu falei lá no comecinho, a gente é comum esse movimento do investidor 2 anos depois falar, poxa, era tão óbvio. Era tão óbvio que no Joesley Day... o passado, o retrovisor, é muito fácil, né? Era tão óbvio que no Joesley Day você tinha que ter enchido a mão de ativos mais arriscados. Era tão óbvio que durante a pandemia você deveria ter aumentado o risco. Era tão óbvio, assim, essas obviedades, elas nunca são óbvias no momento do calor. Então, acho que muito do nosso trabalho aqui é tentar ter essa visão, buscar o contraditório. Todas as decisões aqui, elas são feitas com muito estudo, com muita discussão. Tem um comitê de investimento onde a gente, na verdade, apresenta a nossa tese, apresenta a visão de investimentos e muito de questionamento é esperado dessas conversas, tá? Acho que quanto mais você conversa, quanto mais você questiona, quanto mais você entende o cenário, as perspectivas positivas, os riscos dele, melhor você pode tomar uma decisão que vai fazer com que você tenha os ganhos consistentes com seu objetivo de longo prazo. No final do dia, a gente tem que sempre se proteger da gente mesmo. Até quero puxar um gancho aqui que a gente estava falando que nós não somos inteligência artificial.
Mas a inteligência artificial, hoje em dia, ela acaba ajudando muito a gente a tomar algumas decisões tirando vieses, porque ela não tem o viés. Então, e eu acho que é o futuro, né? Ontem a gente estava falando sobre isso, o nosso CEO, o Fonseca, ele acredita muito que no futuro a inteligência artificial vai tomar a decisão, infelizmente ou felizmente, isso vai acontecer em algum momento. E isso vai acabar tirando os vieses. Quanto que a gente já usa aqui, ou a gente não usa no sentido de tomou decisão 100%, mas trouxe aqui elementos para que a gente consiga tomar uma decisão menos comportamental? Como que você está vendo esse futuro da inteligência no impacto dos investimentos? A inteligência artificial é uma das ferramentas que a gente usa aqui. Tá? No final do dia, eu acho que o caminho é esse mesmo, mas como a gente falou naquela carta anual que a gente publicou no final do ano passado, que também está no nosso site, para quem quiser ver, a gente fala de todas as classes e tem uma visão que foi atualizada nessa carta do começo desse mês, mas no final do dia nós somos pessoas servindo pessoas. E o que a gente faz é tentar usar a inteligência artificial como uma ferramenta da gente se proteger Pra ajudar, né? Desses vieses. Uma ferramenta, legal. Muito obrigada, Canquerini. Eu acho que agora os nossos investidores conseguem elucidar melhor todas as questões, não só de mercado em si, que impactam os nossos comportamentos, mas da vida dele, né, que traz bastante impacto em todas as decisões ali que orbita a jornada financeira dele. Muito obrigada mais uma vez. Prazer estar aqui com você e contem com a gente no que vocês precisarem. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. A gente se vê no próximo Evolução Natural. Você pode acompanhar no nosso YouTube e no nosso Spotify. Até lá!